E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exercício aí um pouquinho complexo, resolver um circuito RLC aí, mas não é um circuito RLC comum. Então olha só, aqui ele pede para escrever a equação diferencial para VB de t, só isso que pede, não pede nem para resolver. Então vamos ver como é que é esse circuito aí, olha só. Tá aqui o nosso circuito, então o que tem nele? A gente tem aqui uma fonte, que vai ser uma fonte senoidal, por causa desse desenho aqui dentro dela. A gente tem em paralelo com a fonte um capacitor, vamos chamar esse capacitor de C1. Aqui a gente tem um indutor L, um resistor R, um outro capacitor que eu vou chamar de C, e por fim esse resistor aqui que eu vou chamar de RL. Por que essa nomenclatura? Olha só, esse circuito aqui é um circuito bastante usado numa linha de transmissão básica. Então olha só, essa aqui é a nossa fonte de tensão. Então imagina que isso aqui é um gerador lá uma usina elétrica. Esse capacitor aqui, ele vai estar modelando a linha de transmissão, assim como esses dois elementos. Então, como tu tem um fio muito longo, é claro que esse fio vai ter uma resistência e também vai ter uma indutância associada a esse fio aí. No final da tua linha, tu vai ter em paralelo lá um capacitor. E a partir desse ponto do circuito aqui, tu pode imaginar que esses são os dois buracos da tua tomada lá. Então tu está ligando esse RL aqui, que é a tua carga, na tomada. O VB então vai ser a tensão em cima desse RL. Então vamos tentar escrever a equação diferencial para o VB aí. Nota que esse não é um circuito RLC série nem paralelo, então não tem nada que a gente possa fazer aqui para resolver ele daquele jeito que a gente viu antes. Então primeiro eu vou escrever aqui a função da nossa fonte de tensão. Ela vai ser uma função senoidal aí, que tem uma amplitude Vm e oscila um cosseno de ômega t, em que ômega aí é a frequência angular da fonte. Primeira coisa que tu vai ter que notar aqui, se tu lembrar lá das nossas aulas de circuitos resistivos, percebe que esse capacitor aqui está em paralelo com essa fonte. Então a gente pode descobrir essa corrente IC1 aqui, só que ela não vai ser importante para nós. Por quê? Porque nesse ponto do circuito aqui, a gente sabe que a tensão é V de T. Portanto, esse elemento aqui que está em paralelo com a fonte de tensão, do mesmo jeito que a gente fazia com elementos em série com fontes de corrente, a gente vai poder desprezar na hora do nosso cálculo. Então, desprezando ele, vamos continuar aí. Olha só, primeiro eu vou dizer que aqui, ó, nessa parte do circuito, tem uma corrente que eu vou chamar de I1. Depois, a partir desse ponto, eu vou dizer que aqui tem uma corrente que eu vou chamar de IC, e aqui tem uma corrente que eu vou chamar de IL. A gente usa esse L aqui porque vem do inglês load ou carga, por isso essa aqui é a carga que tu está ligando na tomada, que nem eu falei antes. Então, vamos escrever algumas equações para esse circuito e depois a gente vai juntar todas essas equações para chegar na equação diferencial para VB de t. Então, a primeira equação que eu vou escrever vai ser um KCl nesse nó aqui. O KCl é a soma das correntes. Como essas duas estão saindo e essa aqui está entrando, elas têm sinal oposto no nosso KCl. Então, vai ficar assim, ó. O KCl naquele nó vai ser I1 igual a IC mais IL. Essa eu vou chamar de equação 1. Agora eu vou escrever um KVL, que é a soma das tensões, para essa malha aqui maior. Então o que eu vou ter? Percorrendo a malha nesse sentido, eu tenho menos o V de T, mais VL, mais VR, mais VC, mas nota que esse VC é igual a VB, então eu vou botar mais VB. Isso aí vai dar a seguinte equação, então, ó, VL mais VR mais VB, isso tem que ser igual a fonte V de T. Então, essas são as duas equações que a gente vai usar. Mas então, o que está acontecendo? Nessa primeira equação, a gente tem três variáveis, I1, IC e IL. Nessa segunda equação, a gente tem VL, VR e VB. VB é o que a gente quer descobrir. Então, vamos tentar reduzir o número de variáveis nessas equações para chegar até o VB. Então, a primeira equação que eu vou manipular vai ser essa equação 2 aí. Então, olha aqui.
escrevendo 2 de novo, como é que a gente pode escrever esse VL? Olha aqui, VL, no L está passando uma corrente I1, e a gente sabe que VL é igual a L dI1 dt. Então, eu vou escrever VL como sendo L I1'. Depois eu vou escrever o VR como R I1. Substituindo agora isso aí na equação 2 lá, a gente vai chegar em L I1' mais R I1 mais VB igual a V de T. Então aqui, ó, antes a gente tinha 3 incógnitas nessa equação e agora a gente tem 2, I1 e VB. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever esse I1 em função do VB. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a equação 1 aqui em cima. Então vamos escrever esse IC e esse IL de outras maneiras aí. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só. IC. Como é que a gente pode calcular IC? Lembra lá que Q, que é a carga nesse capacitor, é igual a C vezes V. Agora, a corrente vai ser a derivada dessa expressão. Então, IC vai ser igual a C vezes dV dt. Só que dV é esse VB. Então, eu vou escrever esse IC aqui, ó. IC vai ser C VB'. Da mesma maneira, eu vou escrever o IL, que é o I da carga, como sendo V sobre R. Então, VB sobre RL. Agora, eu vou substituir essas duas expressões lá naquela nossa expressão 1, que era a soma das correntes. Essa aqui eu vou escrever de uma outra maneira. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar I1 igual a C VB' mais VB sobre RL. Então, agora, nota que eu tenho duas equações com duas incógnitas. Aqui eu tenho I1 e VB, e nessa aqui eu tenho I1 e VB. Como eu quero escrever tudo em função de VB, e aqui o I1 já está isolado, então eu vou substituir esse I1 na equação 2. Para isso, eu vou precisar derivar ele uma vez. Então vamos dar uma derivada nesse I1 aqui. O C é constante, então eu fico com C VB duas linhas, mais VB' sobre RL. Agora, com essas três equações aqui, eu vou substituir tudo lá na equação 2 para obter a equação diferencial que eu quero. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar assim, ó. L vezes I1'. Então vai ser L que multiplica C VB' mais CVB duas linhas mais VB' sobre RL. Depois eu tenho aqui R vezes I1, então vai ser R que multiplica C VB' mais VB sobre RL. Por fim, eu tenho um termo em VB e aqui a fonte de tensão. Então isso aqui é igual ao V de T lá. Agora, eu já cheguei numa expressão aí, numa equação diferencial para o VB, só que ela ainda está numa forma meio ruim de ser interpretada. Então, vamos isolar aí alguns termos e ver como é que fica. Então, isolando os termos em VB duas linhas, a gente só tem esse LC aqui. Agora, em VB', a gente vai ter L sobre RL. Aqui a gente vai ter RC. E em VB, a gente tem aqui, ó, R sobre RL, mais 1. Isso igual ao V de T. Agora eu vou dividir tudo por LC para ficar na forma que a gente quer. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. VB duas linhas, mais esse termo aqui vai sumir o L, então vai ficar 1 sobre RLC, mais aqui vai sumir o C, então vai ficar R sobre L. VB', mais aqui não vai sumir nada, então vai ficar R sobre RL, LC, mais 1 sobre LC, VB, isso igual ao V de T aí. Então, o que aconteceu? A gente chegou numa equação não homogênea para o VB, mas a gente conseguiu
o nosso objetivo, que era essa equação diferencial. Nota então que ela é uma equação diferencial de segunda ordem, ela tem termos em VB', em VB, e aqui tem a nossa fonte V de t, que eu esqueci de dividir por LC. Então, essa aqui é a nossa equação diferencial na qual a gente queria chegar. Nota que a gente conseguiu resolver o circuito através, mesmo não sendo um circuito RLC paralelo ou série como a gente estava acostumado antes, deu um pouco mais de trabalho, mas a gente conseguiu. A partir daqui, tu teria que resolver a equação característica para resolver a equação homogênea, depois resolver a resposta forçada do sistema, que ia envolver o V de t aí. Então esse foi um exemplo de um circuito RLC bastante complexo aí, e era isso aí então, e até a próxima aula.